Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, glória a Deus, queridos. Queridos, eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 20. A palavra de Deus fala assim, acompanhem comigo aqui. Indo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram isso a você, mas foi o Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, muito obrigado pela tua obra em nós e através de nós, Pai. Nós rendemos agora, Senhor, o nosso intelecto diante do Senhor. Nós nos rendemos, Pai, à sua palavra, Senhor, e nós te pedimos, Deus, fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração. Amém? Queridos, Jesus, ele pega os seus discípulos, queridos, e ele vai tirar como se fosse umas férias. Ele vai dar uma passeada com os seus discípulos. Quem é contra férias, queridos? Jesus, nesse texto, ele comprova que ele sai só com os seus discípulos, para ter um tempo a sós com os seus discípulos. E ele escolhe um lugar muito interessante, queridos, para eles irem. Ele vai para Cesareia de Filipe. Essa cidade, queridos, ela é uma cidade peculiar ali, a norte de Jerusalém, queridos, mais para noroeste. Ela é uma cidade que era extremamente consagrada a deuses, queridos. Ela era consagrada a um Deus, queridos, em especial, e tinha o culto a esse Deus. O nome desse Deus é Pan, é o nome do pânico, do Deus Pânico. Era o Deus que trazia pânico. Ele é igual, a figura dele, o formato dele é igual a um elfo. É igualzinho um elfo, você olha a imagem. Ele tocava suas flautas em melodias, ele ficava nas florestas, na escuridão. Era o Deus grego Pan, que simboliza, que denota a nós agora a palavra pânico. Vem desse lugar. Era um Deus selvagem, queridos, deuses pastores, rebanhos, músicas rústicas, improvisadas e companheiro das ninfas. A cidade pode aparecer também na Bíblia hebraica, ou no Antigo Testamento, queridos, sob o nome de Baal Gad, que literalmente quer dizer mestre sorte. O nome de um deus da fortuna, que mais tarde pode ser identificado como Pan. Essa cidade, queridos, ela pertencia a Herodes o Grande. Quando Herodes o Grande ele morre, ele divide a cidade entre seus filhos. E um filho dele, com o nome de Filipe, pega essa cidade, consagra essa cidade, constrói um templo em louvor a César, porque César, vocês sabem, o imperador romano era considerado Deus. Então ela é considerada, por isso que ela se torna Cesareia de Filipe. Havia um altar, queridos, havia uma construção, um templo de mármore branco que consagrava aquela cidade a César. Além disso, queridos, essa cidade, queridos, ela era dedicada a Deus Zeus. Era feito muito sacrifício nessa cidade. Muitas ofertas de sacrifício. Ela fica perto, queridos, do Monte Hebron. O Monte Hebron, queridos, para os hebreus, queridos, é um monte que os filhos de Deus desceram, tocaram a terra, tiveram relações com as filhas dos homens e nasceram os Néfilins, que são gigantes, que a Bíblia fala que eram os heróis do passado, em Gênesis capítulo 6. Você vê essa mistura de DNA e depois você vê logo depois disso o dilúvio, porque Deus precisava purificar a terra. E para a cultura judaica, esses filhos de Deus, que são os demônios, eles descem
no Monte Hebron. Se nós olhamos o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, você vê essa história sendo relatada. E a teologia hebraica aceitava isso como uma verdade. Então era um lugar extremamente endemoniado. Ali havia uma fenda que eles chamavam aquele lugar de porta do inferno. Era esse o lugar que Jesus pega os seus discípulos para dar uma voltinha aqui. Não sei se você queria andar junto com ele, mas ele levou os discípulos dele para esse lugar. Extremamente opresso, queridos. Extremamente opresso. Pensa num lugar endemoniado. Você olhava aqueles altares, queridos, você olhava aqueles templos, sacrifícios de animais direto, orgias. Tanto é que os judeus, eles não iam nesse lugar por causa da imoralidade sexual que havia nesse lugar. Então, um lugar extremamente endemoniado, queridos. E nesse ambiente, queridos, Jesus faz uma pergunta-chave. Olha Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Queridos, preste atenção aqui. Quem os outros dizem que eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus. O que as pessoas dizem que eu sou? Queridos, Jesus, ele não estava com uma crise de identidade. Posso ouvir um amém? Ele não estava com uma crise de identidade, queridos, mas ele faz essa pergunta, queridos. Ele estava querendo saber se os seus discípulos estavam entendendo a sua mensagem. Ele olha para os seus discípulos e fala: o que as pessoas estão falando aí que eu sou? Quem que eles dizem que eu sou? Qual foi a resposta deles, queridos? Versículo 14. Mateus 16, 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Queridos, as pessoas ao redor de Jesus, não os que estavam próximos de Jesus, reconheciam ele como? Como um profeta. Como um profeta. Uns achavam que ele era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que era Jeremias ou um dos profetas. Queridos, de longe não vamos conhecer Jesus. Preste atenção aqui em mim. De longe nós não conhecemos Jesus. As pessoas ao redor, queridos, não reconheciam a Jesus. E de longe, eu e você não vamos reconhecê-lo. Segundo a resposta dos discípulos, as pessoas que estavam um pouquinho longe reconheciam Jesus como um profeta. Eles não conseguiam vê-lo como Cristo, como o Messias esperados. E muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente, estão longe de Jesus e não conseguem reconhecê-lo. Reconhecem ele até como um profeta, às vezes como um santo milagreiro. Sabe, estou desesperado, preciso de um milagre, Jesus me ajuda. Só que não olha Jesus como o Cristo. Olham Jesus de longe, queridos. Não são discípulos. Queridos, quando Jesus nos chama, ele nos chama para perto, para quê? Para sermos discípulos. Responde assim comigo: discípulo. Queridos, discípulo é aquele que imita o seu mestre. Billy Graham falava: a salvação é de graça, o discipulado custa tudo que eu tenho. Queridos, quando eu me torno discípulo de Jesus, queridos, eu não tenho mais opinião. Ah, pastor, isso é exagero. Queridos, a palavra de Deus está sobre nós. Se a palavra de Deus nos fala, queridos, que os jovens precisam se guardar para o casamento, o que os jovens precisam fazer? Se guardar para o? Tem alguma discussão sobre isso? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus está acima de... Nós nos submetemos a ela. Aí nós começamos a nos tornar discípulos. Por isso que as pessoas muitas vezes escolhem ficar longe. E longe nós não reconhecemos que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Deus tem uma vontade, sim ou não? Você acredita que Deus tem uma vontade, sim ou não? Se você acredita que ele tem uma vontade, queridos, automaticamente você perde a sua autonomia.
Se existe uma vontade de um Deus vivo, queridos, que está sobre nós, eu perco a minha. Agora não sou mais eu que decido. É Cristo em mim que decide os passos que eu dou. Quando você pega uma palavra de oferta falando de dízimo, como o Johnny falou aqui, eu decido se dou ou não dou? Se eu sou discípulo, eu não decido. Meu mestre já decidiu, já está escrito. Está escrito. Consegue me entender? Queridos, de longe nós não percebemos isso. E Jesus faz mais uma pergunta extremamente chave. Olha no capítulo 15, versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Queridos, essa é uma pergunta chave que eu e você vamos ter que responder para nós mesmos um dia. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar responder essa pergunta. E você? O que você diz que Jesus é? E você, para você mesmo, o que você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Ah, pastor, Jesus é um cara legal. Queridos, não matam caras legais. Jesus na época era extremamente perigoso. Ele era perigoso para a religião, queridos. Ele era perigoso para o Império Romano. Jesus era um cara perigoso, queridos. Ninguém mata caras legais. E muitas pessoas olham e falam assim: ah, Jesus é um cara legal. Um ser humano evoluído. Um mentor de boas obras. Um profeta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Olha que interessante a resposta de Pedro, queridos. Versículo 16. Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo ungido. Você é Jesus, ungido de Deus. Você é o Messias prometido. Você é o Salvador prometido. Ele responde, queridos, apontando para quem Jesus era: o Filho do Deus vivo. Querido, Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Querido, Jesus foi condenado por se dizer que Deus era o seu Pai. Queridos, lembra lá quando Jesus está na cruz, crucificado, a lança é atravessada na sua lateral. Quando a lança sai, queridos, treme o chão, escurece a terra, queridos. O guarda que estava cuidando do corpo, o que ele fala? Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Sabe por que essa fala é importante? Porque aquele guarda, queridos, ele decretava o motivo da pena daquela pessoa. E quando aquele guarda olha para Jesus, ele declara a pena. Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. O Filho de Deus que morreu no meu e no seu lugar. Por isso que Jesus foi condenado. Olha a resposta de Jesus para Pedro, queridos. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que interessante isso, queridos. Quando Pedro, ele fala quem é Jesus, ele responde quem é Jesus, queridos. Ele traz uma afirmação de quem é Jesus. Jesus afirma que o próprio Pai revelou aquilo a Pedro. Que foi o próprio Deus que revelou aquilo a Pedro. E interessante que aquela revelação, queridos, brotou aonde? Em um lugar extremamente endemoniado. Em um ambiente de opressão, queridos. Em um ambiente que era consagrado a várias gerações. Haviam sacrifícios de animais naquele lugar há várias gerações. E o que acontece? Pedro tem uma revelação, queridos, de quem era Jesus. Esse é o poder da revelação. Falam amém aí, querido.
Esse é o poder da revelação, queridos. No lugar mais improvável, queridos, Deus revela algo sobrenatural a Pedro, queridos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, queridos, preste atenção aqui. Não importa o lugar, pregue a palavra. Não importa o lugar, queridos, aonde você estiver, queridos. Pode ser um boteco, pode ser o lugar que você estiver. Não sei o que você ia estar fazendo num boteco, né? Mas, enfim. Se você estiver no boteco para falar de Jesus, eu vou junto com você, tá bom? Não importa o lugar, queridos, pregue a palavra. Porque a palavra, queridos, tem o poder de transformar pessoas, queridos, independentemente do ambiente, queridos. Não importa o ambiente. Aonde você estiver, pregue a palavra. Toda vez, queridos, que eu conheço um pouco mais de Jesus, automaticamente eu conheço um pouco mais sobre mim mesmo. Presta atenção aqui. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, preste atenção. Jesus está em um diálogo com seus discípulos. De repente o Pai revela algo a Pedro. Pedro olha para Jesus e fala assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha direto para ele e fala o quê? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, queridos, automaticamente ele tem uma revelação da sua identidade e do seu propósito, da sua identidade e do seu destino. Todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, queridos, todas as vezes que temos uma revelação maior de quem Jesus é, queridos, automaticamente escamas da nossa identidade caem, queridos, e nós começamos a nos conhecer e entender para que nós nascemos. Automaticamente nós entendemos isso, queridos. Pedro tem uma revelação que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e logo depois Jesus fala sobre ele, sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, sobre o seu destino. Pedro, você é uma pedra pequena. E aqui Jesus faz um trocadilho de palavras, queridos. Olha que interessante, queridos. A palavra Pedro, queridos, no original grego, queridos, é Petros, que significa o quê? Uma rocha ou uma pedrinha, uma pedra. Pedro, Petros, uma pedra pequena. E daí Jesus fala sobre esta pedra, e a palavra pedra lá é Petra, que significa o quê? Rocha, penhasco, colina de pedra. O que Jesus estava falando, queridos? Jesus faz um trocadilho de palavras. Fala, você é Pedro, você é uma pedra pequena. E sobre esta rocha, que é a revelação que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta rocha, qual que é a rocha? Que Cristo é o Filho do Deus vivo, o fundamento da casa de Deus. Ele fala, Pedro, você é uma pedrinha pequenininha. Você é uma pedra no meio de uma construção que se chama igreja. E sobre essa revelação que você está tendo agora, que é a rocha, o firme fundamento, que é Cristo Jesus, eu estabelecerei a minha igreja. Pedro não é o primeiro papa, queridos. Qual rocha, queridos? A revelação que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Por isso que eu e você precisamos responder a pergunta de Jesus. Quem você diz que Jesus é? Para você, quem Jesus é? Quem é Jesus para você? Porque a pergunta de Jesus era simples. Quem eu sou para vocês? E quando respondemos isso, queridos, no nosso íntimo nós vamos ter uma revelação de quem nós somos. Quem é Jesus para você? Pedro, uma pedra pequena, importante no seu encaixe. Olha o que o apóstolo Pedro fala mais para frente depois, em uma das suas cartas. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Olha o que Pedro fala. Chegando-se a eles, a pedra que vive,
rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita, preciosa. E também vocês, como pedras que vivem. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Pedro internalizou aquela mensagem a tal ponto que ele escreveu na sua carta: eu sou uma pedra pequena que se encaixa na igreja, e todas as pessoas que nasceram de novo são como eu, pedras pequenas, e são construídos um sacerdócio, uma igreja, uma pedra pequena, um encaixe. Você se encaixa em um local, você se encaixa em algo, você tem um projeto, um propósito, Deus tem um plano para a sua vida, que se encaixa, que você tem um encaixe perfeito naquele lugar. E quando você encontra esse lugar, queridos, você flui, as coisas acontecem, você não faz mais força. Por quê? Porque você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Um encaixe. Por isso que Pedro fala, vocês são como pedras vivas, pedrinhas pequenas, vivas, que constroem uma casa espiritual. Vocês não são uma pilha de tijolos, todo mundo igual. Consegue me entender? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sobre a rocha da revelação de Pedro, Jesus fala: eu edificarei a minha igreja. No meio desse ambiente obscuro, um lugar onde os judeus não costumavam frequentar, queridos, um lugar considerado literalmente como as portas do inferno, queridos, Jesus declara uma guerra: edificarei a minha igreja. Queridos, preste atenção aqui em mim. A igreja tem dono. Fala amém aí. A igreja, ela tem um dono, queridos. A igreja tem um Senhor. A igreja foi comprada por sangue, queridos. A igreja tem um edificador que se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Queridos, a igreja tem um dono. A igreja, ela tem um dono. Mais uma vez, a igreja tem um dono. Ah, pastor, a igreja está corrompida. Jesus não está edificando a sua igreja? Você edificaria melhor? Cuidado quando você fala da igreja. A igreja não tem um dono? Jesus não fala assim: eu edificarei a minha? Pastor, a igreja. Pastor, a igreja. Queridos, existe um edificador que se chama Jesus Cristo. Ele é dono da igreja. Eu amo a igreja, queridos. Quer ver como a gente pensa errado? Você que conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que a primeira carta aos Coríntios é uma carta-resposta a perguntas que a igreja faz a Paulo. Sim ou não? E quando você olha as respostas, você percebe que a igreja era uma bagunça, a igreja de Corinto. Sim ou não? Fluía em todos os dons, tinha imoralidade sexual, como nem no meio dos gentios tinha, Paulo fala. A igreja estava virada na bagunça, só que mesmo assim, era a igreja do Senhor. Mesmo assim, existem duas cartas para essa igreja. E Paulo sempre chamou de igreja. Sim ou não? Era ou não era igreja? Cuidado quando você fala da igreja. A igreja tem um dono. A igreja tem um Senhor. E esse Senhor não é você. Você não manda na igreja. A grande questão, queridos, o que é a igreja? Se as portas do inferno não resistem à igreja, o que é a igreja? O que é a igreja? Para responder isso, queridos, eu gosto de sempre começar o que não é a igreja. Para a gente começar a desfazer sofismas, queridos. O que não é a igreja?
Queridos, a igreja não é um prédio. A igreja não é um CNPJ. A igreja, queridos, somos nós. Não é. A igreja não é eu. Pastor, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Te provo isso. A igreja não é você. A igreja nunca foi e nunca vai ser um indivíduo. Posso ouvir um amém? Não existe igreja sozinho, queridos. Olha o que Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20 nos fala. Em verdade lhes digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhe digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, nós vivemos em uma era individualista. Onde os direitos individuais são defendidos e precisam ser defendidos. Onde as porções de comida, queridos, estão sendo cada vez mais individuais. Lembra lá quando vendia lasanha, queridos? Sim ou não? Não lembra uns anos atrás se vendia lasanha desse tamanho assim, queridos? Para pôr no micro-ondas era até difícil. Hoje em dia, queridos, se você começar a reparar nos alimentos, eles estão vindo como porções individuais. Porque está tentando se embutir na cabeça das pessoas que melhor é viver só. Existem muitas pessoas que não querem casar, que preferem viver sozinhas, porque foi introduzido nelas isso, sistematicamente, querido. Só que a Bíblia fala que melhor serem 2. Lembra lá que no final dos tempos, pregariam contra o casamento. E isso já está sendo pregado, queridos. Está sendo pregado sistematicamente. E nós estamos vivendo cada vez mais, queridos, em um pensamento individualista, queridos. Onde perdemos a noção de clã, a noção de tribo. Onde tudo deve girar em torno do meu umbigo. Mas a igreja é no mínimo 2. Quer ver um versículo que eu acho que todos conhecem? Aquele que começou a boa obra em mim, há de terminá-la no dia do Senhor Jesus. É assim o versículo? Sim ou não? Pô, vocês têm que saber de Bíblia, queridos. Aquele que começou a boa obra em mim, há de terminá-la até o dia do Senhor Jesus. É assim o versículo? Quer ver, ó? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra não é em mim. A maioria das pessoas cita esse versículo, aquele que começou a boa obra em mim. Nenhuma promessa na Bíblia, queridos, é individual. Nenhuma. Você pode procurar todas as promessas, ela é no coletivo. Porque Deus abençoa a sua igreja. E não tem como ser igreja sozinho. O grande problema, queridos, que nós vivemos em uma era individualista e nós lemos a palavra de Deus como se ela abençoasse o indivíduo. E a promessa da bênção de Deus está sobre a igreja e não sobre o indivíduo. Por isso que quando a pessoa entra na igreja, ela quer mudar a igreja. Ah não, tem que fazer desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Por quê? Porque a mente sempre está sendo cauterizada a ser individualista. Perdemos a noção de clã, perdemos a noção do bem-estar de todos, e nós olhamos para aquilo que nos agrada, e queremos que a igreja seja aquilo que nos agrada, como um shopping center, que eu vou e tudo reflete para o meu bem-estar, a música para o meu bem-estar, o visual é para o meu bem-estar, as compras são para o meu bem-estar, e eu chego nos lugares, eu sempre quero ditar a maneira que deve ser, porque eu acho que tudo é sobre mim, e nunca foi.
Queridos, há poucos anos atrás, 100, talvez 200 anos atrás, a ideia de clã, de comunidade, de família era muito mais forte. As promessas são para a igreja e não para o indivíduo. No reino de Deus, queridos, não tem espaço para projetos pessoais. Não tem. Ah, pastor, eu quero viver os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Isso não é reino de Deus. Não existe espaço, queridos. Estamos envolvidos, queridos, em uma guerra contra as portas do inferno, queridos, e nós não estamos brincando de fazer igreja. Queridos, existe uma guerra real, viva, acontecendo agora, nesse exato momento. Existe uma guerra espiritual, queridos, Satanás e seus demônios tentando ceifar pessoas, matar pessoas, prender pessoas em vício, em pensamentos, em pensamentos de fracasso, de derrota. Existe agora, nesse momento, está acontecendo uma guerra, queridos, uma batalha. E a maioria das pessoas está aquém dessa guerra, não sabe o que está acontecendo, fica boiando, viajando. Pode ter 20, 30 anos de igreja, está viajando, não sabe o que está acontecendo. Nós não estamos brincando, queridos. Nós estamos em uma guerra contra Satanás e seus demônios. E o que mais desgasta qualquer liderança, queridos, é trabalhar com picuinha. Ah, o irmão não me deu a paz do Senhor. Ali na porta ele não me deu a paz, pastor. Pelo amor de Deus, cara. Existe uma guerra real, queridos. Uma luta real, queridos. A igreja, queridos, é a resposta para o problema das pessoas lá fora. Pelo menos um amém. Queridos, não tem mais tempo para ficar brincando com picuinha, com achismo. A igreja não é um clube. Presta atenção, a igreja não é um clube, queridos. Clube você vem, queridos, você paga a tua carteirinha de associado. Sim ou não? Você paga a tua carteirinha, daí tem votação da diretoria para dizer o que é para fazer, o que é para... Igreja não é isso, queridos. Igreja não é uma denominação, desculpa. Quase vai, uma demonização. Igreja não é denominação, queridos. Denominação é do capeta. Fala amém aí, querido. Igreja não é uma denominação, queridos. Quando entendemos isso, começamos a viver igreja. Quando paramos de buscar os nossos próprios benefícios, quando eu paro de querer que tudo gire em torno do meu umbigo, quando eu morro na cruz, começo a viver igreja, começo a ser igreja, e me conecto ao corpo de Cristo, e o eu se torna em nós. Olha que interessante, queridos. Olha o que a palavra de Deus fala. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Mesmo sentido do texto. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Tem lugar, queridos, para projetos pessoais no reino de Deus? Não. Aqui está a base bíblica. Não façam nada por interesse. Então, quando você fizer alguma coisa, não fique esperando nada em troca. Posso ouvir um amém? Ah, eu fiz lá e o pastor nunca me elogiou. Queridos, esquece isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Não faça nada por interesses pessoais ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Entende que o eu se torna em nós? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém é ninguém. No grego, no hebraico, no aramaico, ninguém é ninguém. Então esse ninguém é ninguém. Ninguém busca o seu próprio, e sim o que é do seu. Para quê, queridos? Para o eu se tornar em nós. Por isso, queridos, posso te garantir, você, individual, não é igreja. Eu não sou igreja. Nós, sim, somos igreja. Onde no mínimo 2
dos que nasceram de novo se juntam, ali está a igreja. Daqueles que nasceram de novo, se reúnem no nome de Jesus, não buscando seus próprios interesses, ali está a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não prevalece. Pode manifestar demônio, pode ser Exu, cão a quatro, não prevalece, vai sair. Em qualquer lugar, queridos, que 2 ou 3 se reunirem, eles começam a desmontar as obras das trevas. Por isso que quando manifestou um demônio, as pessoas falaram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus fala assim, ó: se eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, é chegado o reino de... Aonde o reino de Deus se manifesta, começa a manifestar demônio, você vai expulsando demônio. Primeiro sinal de que o reino de Deus está entrando em um lugar. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de... E as portas do inferno não prevalecerão. Queridos, eu e você estamos em uma guerra aqui. Estamos avançando um reino, arrombando portas, queridos. Lembrando, portas são armas de defesa. Portas de uma guerra são armas de defesa. A igreja verdadeira que está sendo edificada pelo seu Senhor está destruindo as portas do inferno, está avançando. Nós estamos em uma guerra e nós estamos avançando. Ah, pastor, você não está vendo direito, olha as coisas do mundo. Queridos, a igreja verdadeira é edificada por um Senhor, o vencedor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está edificando a sua igreja, e as portas do inferno, elas não estão prevalecendo contra a igreja. A igreja não está derrotada, a igreja não está caída, a igreja não está prostrada, a igreja não está rendida, a igreja está sendo edificada por Cristo Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, e as portas do inferno estão sendo arrombadas. Eu não consigo entender um crente pessimista. Não me entra na cabeça. Queridos, ou você é pessimista ou você é crente. Não tem como. Ah, pastor, a pessoa está lá no seu leito de morte. Queridos, morrer para nós é lucro. Se morrer em Jesus, se morreu de doença, quando ressuscitar não vai ter mais doença. Vai acabar a farmácia, vai acabar, a Thalia vai ficar desempregada, porque não vai ter remédio para vender. Vai vender remédio para quem, queridos? Se não haverá morte, choro, como que vai ser pessimista, queridos? Esses dias eu fui fazer uma visita. Mulher em estágio terminal de câncer. Orei com ela, conversei com ela. Oramos sim por cura. Oramos por cura porque cremos na cura. Só que ela faleceu essa semana. Na hora me vem uma indignação, porque a morte é sempre a nossa inimiga. Nunca vai fazer amizade com a gente sempre vai ter raiva dela. Logo depois veio o consolo do Espírito Santo falando para mim: ela está salva, ela aceitou a salvação em Cristo Jesus. Quando nós ressuscitarmos, aquela desgraça daquele câncer nunca mais vai tocar o corpo físico dela. Nunca mais. Nunca mais. Você consegue me entender? Tem como ser crente e pessimista? Queridos, nessa guerra, preste atenção aqui em mim, nessa guerra, a igreja está avançando. Queridos, a igreja passou por, há 2000 anos, queridos, ela está passando por lutas, tribulações, e ela sempre está vencendo. Nos últimos séculos, passou por 2 guerras, queridos, e a igreja não acabou. A igreja continua forte, avançando. Quando falaram o cristianismo é algo ultrapassado, se acabou, o racionalismo chegou, as pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes, queridos. A igreja não para de crescer. A igreja não para de avançar. A igreja continua sendo a resposta para o mundo. A igreja é representante legal
de Deus na terra. Olha o que Mateus capítulo 16, versículo 19 ao 20 nos fala. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem ninguém que ele era o Cristo. Queridos, a chave está na nossa mão. Fala amém aí, querido, creia. A chave está na nossa mão. A autoridade, queridos, de ligar e desligar, queridos. A autoridade do reino dos céus está nas mãos da igreja. Esta é a igreja, queridos. A verdadeira igreja. Esta é a igreja que está transformando vidas. Essa é a igreja que está com autoridade, queridos, que foi dada a Jesus. Essa é a igreja que quando liga algo aqui na terra é ligado nos céus. Quando desliga nos céus é desligado aqui na terra. Essa é a igreja que foi empoderada por Jesus. É essa a igreja que nós somos. Quando nós nos reunimos, queridos, e paramos de reclamar, queridos, da cor da parede. Quando nós nos reunimos e paramos de olhar, queridos, a cara feia do irmão. Quando a gente se reúne, queridos, e para de reclamar um dos outros, queridos. Foca no reino e fala, é assim, é isso que nós vamos fazer. Queridos, ninguém nos segura. Nós estamos com a chave, só que nós estamos sendo distraídos, queridos, por picuinhas. Quando a gente focaliza, olha, queridos, olha para a situação do nosso bairro, olha a situação da colônia, São Luís de Purunã, Campo Largo, Porto Amazonas, Palmeiras, e nós falamos, nós vamos ser a resposta para isso. Nós vamos desfazer as obras do diabo. Quando nós nos unimos, queridos, mesmo com pensamentos diferentes, e focamos em uma coisa só, em desfazer as obras do diabo, em arrombar pessoas do inferno, queridos, em arrombar as portas do inferno. Quem que nos segura? O maior poder da terra se manifesta em nós, queridos, que é o Espírito Santo de Deus. Quando impomos as mãos, pessoas são batizadas do Espírito Santo, pessoas são libertas, transformadas, restauradas, histórias são mudadas, queridos. O bêbado para de beber, queridos, o drogado para de se drogar, queridos. As coisas acontecem, as pessoas nascem de novo. Isso é igreja. Igreja não é um clube, não é um monte de opinião. Não é as coisas ao meu benefício. Eu quero ser bem tratado, pastor. Vai para o shopping, com dinheiro ainda para gastar para os vendedores te tratar bem. Vai para o clube, faz qualquer coisa. Igreja, queridos, é lugar, queridos, de manifestação do reino de Deus. Aquilo que a gente ligar aqui na terra, queridos, será ligado nos céus. Queridos, quem para a gente? Se você ligar, queridos, no seu grupo familiar, crescimento, desenvolvimento, transformação de vida. Pastor, aquele não vai, pastor, aquele não vai. Como não vai, querido? Você foi. Você tinha que ser a pior pessoa que você conhece. Você conhece alguém mais cabeçudo que você? Se você conhecer alguém mais cabeçudo que você, é porque você não se conhece tão bem. Queridos, você foi, queridos. Como que os outros não vão? Agora imagine um grupo familiar, queridos. Um grupo familiar. 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Um grupo familiar ali, queridos. Que para de falar eu. A carne tinha que ser mais mal passada. Porque eu gosto assim. Vai na churrascaria. Não vem na igreja. Tinha que ser, né? Liga o ventilador, desliga o ventilador, liga o ventilador, desliga o ventilador. Acredita que até nisso dá rolo. Se você entra assim e fala, cara, eu vou parar com isso, cara. Eu vou parar, não é para mim. É para Jesus. Eu não estou procurando os meus próprios interesses. Estou procurando os interesses do reino. Um grupo familiar, queridos. 10, 15 pessoas que se unem assim. Param de olhar, queridos. Nossa, aquele ali é feio demais, né? Para de olhar desse jeito. E começa a olhar assim. Queridos, se reúne e fala assim, nós não estamos brincando aqui. Existe uma guerra real. Jesus nos chamou para uma guerra. No lugar mais endemoniado da guerra, ele declara a guerra contra as portas do inferno.
do inferno. E essa guerra está sobre as nossas costas hoje. Você querendo ou não, você está em guerra. A gente se reunir no grupo familiar e falar, nós estamos em guerra. Vamos colocar o nome de uma pessoa em oração e vamos começar a orar por ela, jejuar por ela. Deus transforma, restaura, renova. Ligamos na terra a salvação dela. Olhamos para Vitimarsum, nós ligamos o avivamento esperado nesse lugar. Pá! Deus vai avivar esse lugar. Queridos, tem promessa, queridos, ó, para a colônia aqui de um avivamento. Ó. Muitas pessoas já ouviram palavras, tem. E está fervilhando, queridos. A hora que vir, queridos, a gente só precisa ligar assim, pá, venha. Pessoas sendo crentes de verdade. E avivamento eu não estou falando, queridos, de as pessoas terem o nosso estilão de igreja, grito, cai no chão e ora em língua. Avivamento da pessoa chegar na segunda-feira e ser crente de verdade. Tratar bem os seus funcionários, tratar bem o seu patrão, entendeu? Crente. Os jovens apaixonados por santidade, que não ficam se pegando. Você está entendendo? Avivamento, sede por santidade, sede por viver Jesus. Acontecendo assim, ó, de forma sobrenatural. Na escola, as pessoas chorando, os jovens chorando, querendo aceitar Jesus. É isso que é avivamento. Entendeu? E a gente fala assim, nós ligamos aqui. Nós ligamos. Eu não estou interessado nas minhas coisas, no meu bem-estar. Eu estou interessado em ver o reino avançando. E nós ligamos, queridos. A gente chega em São Luís do Purunã, nós quebramos toda maldição, todo lixo, todo endemoniamento. Nós ligamos, nós quebramos todo vício, toda obra maligna. Nós ligamos aqui, nós quebramos, nós avançamos a obra de Deus que está atrasada naquele lugar. Nós unimos o Cronos com o Kairos. Vai acontecer. Tem como não acontecer? Não, queridos. Só que primeiro nós precisamos ser igreja de verdade, e não um clube, não um shopping. Consegue me entender? Chegamos em Campo Largo ali, queridos. Se reúne ali 2, 3 e fala, vai acontecer. A igreja vai crescer, vai avançar. Pessoas vão ser transformadas, restauradas. Nós vamos ver uma igreja viva. Unimos, queridos, concordamos. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não vão prevalecer. Consegue me entender? Você recebe essa palavra no seu coração? Se coloque em pé.